Deus abençoe na nossa leitura aqui e que nos dê um entendimento para entendermos a simplicidade. A gente complica, né? O Evangelho de Jesus, ele é simples. Então, por isso que a gente vai fazer uma leitura dando sequência, sem nenhum tema, sem nenhum esboço, sem nenhum croquis, sem nada elaborado, apenas a simples leitura do Novo Testamento aí na linguagem de hoje, dando sequência então a partir ali do capítulo 8 de Mateus. Vamos lá então. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso a ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Vai lá, peça para ele olhar como é que você está, mas não conta para ninguém. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Porque era da lei a fazer cada vez que recebia uma cura, fazer o sacrifício. Era da lei, então Jesus falou, vai lá cumprir lá os ritos conforme está na lei. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse, o oficial disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu, não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dá somente uma ordem, daqui mesmo, de onde o Senhor está, e o meu empregado vai ficar bom, ele ficará bom. Eu acredito nisso. Porque eu também sou autoridade e tenho oficiais superiores e tenho soldados que me obedecem. Eu sei como é que funciona e eu sei que o Senhor tem autoridade. E eles obedecem às minhas ordens. Eu digo para um vai e ele vai. Eu digo para outro venha e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso. E ele faz. Então eu sei o que é autoridade. Eu sei que quando o Senhor fala, eu sei que vai acontecer. E quando Jesus ouviu isso do oficial, ele ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca eu vi tanta fé, nem mesmo no povo de Israel. E digo isso a vocês, que muita gente vai chegar do leste, do oeste, se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino, elas serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e vão ranger os dentes de desespero. E Jesus então disse ao oficial: pode ir. Então, vai para casa, pois será feito conforme você crê. Do jeitinho que você está falando, com essa autoridade que você crê, então já está feito. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. A sogra do Pedro estava acamada. Jesus então tocou na mão dela e a febre saiu
saiu dela. A febre simplesmente foi embora. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito lá atrás. Ele disse assim, o profeta Isaías: Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus estava ali cumprindo essa profecia. Jesus então viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Era muita gente. Um mestre da lei, um daqueles mestres lá da lei, chegou perto dele e disse: Mestre, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Pode contar comigo. Mas Jesus respondeu: As raposas têm suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Jesus, falando dele mesmo. Eu não tenho nenhum lugar para onde eu vou. E outro que era seguidor de Jesus, que já estava com ele, disse: Olha, Senhor, primeiro deixa que eu volte lá e sepulte o meu pai. Ele já está na idade, está quase morrendo, deixa eu ir lá passar os últimos dias com ele. Jesus respondeu: Vem comigo, vem e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Jesus estava lá, dormindo, tranquilo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro! Senhor, nós vamos morrer! Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo, calminho. Então todos ficaram admirados e disseram: Mas que homem é esse que até no vento ele manda, no vento e nas ondas? Que homem é esse? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e tão perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que é que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, ali naquela região. E os demônios que estavam naqueles homens pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar desses homens, nos mandem pelo menos entrar naqueles porcos ali. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo, na ribanceira, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade, e lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por aqueles demônios, que foram libertos.
Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora. Vai embora dessa terra. Está nos dando muito prejuízo. Olha quantos porcos morreram. E é isso. Assim foi o capítulo 8. Amanhã nós continuamos no capítulo 9. Na leitura de carreirinha aqui do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, na linguagem de hoje. Vai prestando atenção aí na sequência, como é que as coisas aconteceram.